Aleluia, glórias a Deus. Mais uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Evangelize também compartilhando essa mensagem. Seja um evangelizador, compartilhando esta mensagem, levando essa mensagem adiante. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família através dessa mensagem. A parábola do juiz iníquo, que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Olha o que a mensagem diz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse-lhe consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me imoleste, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus que clamam, aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tarde para com Ele, digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia e glórias a Deus. Querido Deus Pai maravilhoso, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, meu Pai, para que eu possa levar algumas explicações dentro desta mensagem, meu Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa também o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga que vai ouvir essa mensagem, meu Pai. Glorificado seja Deus na minha vida e na vida de todos que forem ouvir essa mensagem. A mensagem já vem falando do dever de orar. Do dever de orar. Orar é um dever. Orar é você entrar em comunhão com Deus. É você falar com Deus. Aí quando você quer ouvir Deus falar com você, aí você vai para a palavra de Deus, para que Deus fale com você. Daí então você volta, se ajoelha e vai falar com Deus. Por quê? Porque Deus já falou com você através da palavra. Daí então você se ajoelha e vai falar com Deus, porque você já ouviu Ele falar com você através da palavra dele. Então o dever de orar, oração é um dever. É dever nós orar de manhã, à meio-dia e à noite, de madrugada, às 3 horas da manhã, da meia-noite às 3 da manhã, é a hora a qual nós devia mais levantar, que é a hora onde aquele sono vem. Essa é a hora que nós temos que lutar para descer na presença do Senhor. Amém? Dizia: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Olha, o tamanho da ilusão do homem. Dizia: havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. Ele se achava superior a tudo e a todas as coisas. Mas para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, havia também naquela cidade uma certa viúva. Havia também uma certa viúva, uma mulher de Deus, que orava, que descia na presença do Senhor. E se você entender o contexto dessa mensagem, você vai ver o dever da oração. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele e dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário.
Ela tinha uma pendência na justiça. Ia até ele para que ele resolvesse aquela causa. Para que não ficasse lá no esquecimento. No versículo 4. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. No versículo 5. Todavia, como esta viúva me moleste, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Dizia ele que ia fazer justiça para que ela não voltasse a importunar. Mas ela já tinha descido na presença do dono de tudo e de todas as coisas, daquele que ordena, daquele que a última palavra é a dele, não é do homem, não é do juiz, do promotor, não é do advogado, é dele. Ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados, promotor dos promotores, doutor dos doutores. Aleluia, Deus. Então nós vemos que ele dizia que nem a Deus temia. Ele se achava superior a tudo e a todas as coisas. Mas ali havia uma mulher que se via aquele que era dono de tudo e de todas as coisas. Aquele que criou a ciência, criou a sabedoria. Ele criou todas as coisas. Ele dá a sabedoria dele a quem ele quer. Ele dá o entendimento a quem ele quer. Então, naquele momento, aquela viúva desceu na presença do Senhor. Talvez ela desceu na presença do Senhor todos os dias, apresentando aquele juiz. Como eu nesta manhã desci na presença do meu Deus, porque vou para uma prova psicotécnica. E desci na presença do meu Deus, pedindo a Ele que abra minha mente, abra meu coração, que me dê entendimento naquela prova e que toque também no coração daquela psicóloga, daquela pessoa que vai estar ali à frente desta prova, para que eu tenha boa nota, para que eu possa passar nessa prova. Eu precisei descer na presença do meu Deus, porque eu já fui reprovado. Mas é porque não era o meu tempo. Porque é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E aquela mulher fazia orações para que ele fizesse justiça na causa dela, contra o adversário dela. Será que você tem descido à presença do Senhor para que o Senhor faça justiça naquela causa impossível? Porque nós devemos fazer o possível. O possível é obrigação nossa nós fazer. E sabe qual é o possível? Para que nós tenhamos a vida eterna? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E renunciarmos à carne. Porque se nós não renunciarmos, não tem como nós ir até Deus. Porque é renunciando à carne, é aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós iremos até o Pai. Porque Ele próprio disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu quero lhe dizer, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que talvez aquela viúva já tivesse ido ali diversas vezes. Ela já tinha ido diversas vezes e ele nunca tinha dado a oportunidade para resolver a causa dela. Estava na conta dos esquecidos. Mas daí então aquela mulher orava e o Senhor ouviu a oração dela. E o juiz disse: já que eu não temo a Deus nem a homem nenhum, hei de fazer justiça, para que essa mulher não volte a me importunar.
Mas ela já tinha descido na presença daquele que é dono de tudo e de todas as coisas, para que aquele juiz viesse fazer justiça na causa dela. E disse o Senhor, no versículo 6 do capítulo 18 de Lucas, e disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Ouve. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. No versículo 8, digo vós que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Então, o Senhor, Ele fez com que aquele juiz resolvesse a causa daquela mulher. Por quê? Porque ela tinha descido na presença do Senhor. E como isso é importante você orar, porque será que se ela tivesse desanimado, se ela tivesse dito, eu não vou mais atrás da minha causa, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar porque não dá certo, ela não teria conseguido. Mas olha o que o juiz diz. E por algum tempo, no versículo 4, não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune. Eita, glória, aleluia, Deus. Disse a ele que ia fazer justiça para que ela não voltasse a importuná-lo. Ela já tinha descido na presença do Deus a qual ela servia. Ela já tinha descido na presença daquele que é dono de tudo e de todas as coisas, para que ele ouvisse o clamor dela. E eu tenho certeza que aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido a Deus, você vai conseguir, porque Deus é fiel para cumprir. Jesus Cristo disse: não te deixarei e não te desampararei. Aonde quer que vais, onde quer que nós for, Ele está conosco. Porque se o Senhor desviar os olhos de nós, o inimigo nos traga vivo. Eu quero dizer para você que se você orar, se você buscar a face do Senhor todos os dias, você a encontra. Se você ler essa mensagem, se você ouvir o que Deus fala com você dentro da palavra, você vai receber do Senhor. Você vai ter sabedoria. Eu tenho algumas dificuldades em memorizar, mas eu tenho orado ao meu Deus para que Ele me dê sabedoria e discernimento, me dê sabedoria para que eu possa memorizar. Eu tenho dificuldade em memorizar as coisas, mas eu tenho pedido ao meu Deus que dê-me sabedoria para que eu possa ter esse dom de memorizar as coisas, de gravar, de ficar aquilo, né? Tem pessoas que é mais ativa, tem pessoas que você diz uma coisa, ou ele olha ali, já memoriza. Eu tenho uma certa dificuldade, mas para a honra e a glória do meu Deus, o que importa é que o Senhor me dê um pouco de leitura para que eu leve essa mensagem ao seu coração. Isso já é tudo. E eu já agradeço a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem para me dar. Eu já desço na presença do meu Deus e agradeço a Ele. Porque nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Obedecer. Você lembra da mulher de Ló, que o Senhor falou para o profeta que ela fosse, e ninguém a olhasse para trás, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, de gesso. Por quê? Por não obedecer. Então nós temos que obedecer. Mesmo que nós não consigamos obedecer 100%, que isso é impossível, nós obedecer 100%, só teve um que fez, foi Jesus Cristo. Ele cumpriu com toda a missão que o Pai determinou. Mas Ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ele sabe que muitas das vezes nós vamos fraquejar.
Como ele sabia que aqueles discípulos iriam fraquejar, mas mesmo assim, eles eram escolhidos. Como você também. Talvez você tenha fraquejado, talvez você vá fraquejar, talvez eu vá fraquejar, mas o Senhor nos escolheu. E nós temos que se manter na presença dele. Todos os profetas de Deus fraquejaram. Todos eles cometeram algum delito. Sabe por quê? Porque estavam na carne. O único que não teve falha alguma foi Jesus Cristo. Ele cumpriu tudo o que o Pai mandou. Tudo o que o Pai determinou, ele cumpriu. Mas se você procurar em todos os profetas, você vai ver que algum deles falharam. Você vai ver que a maioria deles tem aqui dentro da palavra que eles falharam. Que eles fizeram algo. Eles se deixaram, eles descansaram e se deixaram levar pelas astúcias do inimigo e falharam. Jonas desobedeceu. O Senhor mandou que ele fosse para o lado A, ele foi para o lado B. O Senhor mandou que ele fosse a Tarso, ele não foi. Perdão, o Senhor mandou que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarso. Davi cometeu um adultério. Moisés cometeu um homicídio. E diversos profetas fraquejaram. Então, é justo também que nós sejamos, que nós possa fraquejar. Que eu possa fraquejar. Mas se eu estiver na presença do meu Deus, orando, lendo a palavra dele, ouvindo o que ele tem a me dizer, e eu descendo a presença dele e falando com ele, pode ter certeza que ele vai me instruir. Pode ser aos pouquinhos, pode ser em passos lentos, ou pode ser mais avançado, eu não sei. Deus usa quem ele quer e como ele quer, na hora que ele quer, porque tudo é dele, por ele e para ele. Isso aqui que eu estou fazendo não é por mim mesmo, mas é por aquele que me tirou da cova dos leões. É por aquele que tirou daquela cisterna. É por aquele que tirou da fornalha de fogo. É por aquele que me tirou da lama e me colocou da rocha, para que hoje eu esteja aqui mesmo, sem muita leitura, está aqui levando essa mensagem ao seu coração. E a mensagem de Deus é essa. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque a oração, ela te aproxima do Pai. O Pai te deixou essa palavra, nos deixou essa mensagem, essa palavra, para que nós lesse ela, para que nós aprendesse dela. Aí nós vamos ler, aí nós descemos na presença do Senhor. Porque assim, nós descendo na presença do Senhor, nós, Pai, dá-me sabedoria para que eu venha aprender, meu Pai. Sei que talvez eu tenha dificuldade, meu Pai, de não memorizar, de não discernir as tuas palavras. Mas, Pai, dá-me sabedoria, faça com que eu alcance este bem que é discernir, que é levar essa mensagem bem cautelada, como o Senhor fazia. Calando a boca de Satanás, fechando a boca de Satanás, explicando o que iria acontecer. E o que vai acontecer hoje, meus amados, sabe o que é? É uma bênção de Deus na sua vida. Quando você descer na presença do Senhor e pedir sabedoria a Ele. Aí você desce à presença do Senhor. Se você não tiver a Bíblia na sua casa, baixe a Bíblia no seu telefone. Você não passa o dia todinho com o telefone na mão. Tire um pouquinho do seu tempo para ler uma palavra, para ler um versículo. Às vezes você diz, eu vou ler só um versículo. Quando você olha, você tem lido 10 versículos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dando ousadia para que você vá se aprofundando mais. A leitura é isso. Às vezes você lê apenas um versículo. Aí você quer ter curiosidade de ver o que vai ter adiante daquilo ali.
Quando passar do tempo, você vai estar lendo um capítulo completo. Então você já passa a agradar a Deus. De você ler um versículo, o Senhor já se alegra. Daí então, imagina se você ler um capítulo completo. O Senhor vai ficar mais grato ainda, vai ficar mais agradecido. O Senhor vai ficar mais feliz por você ter tirado um tempinho para ler um versículo e depois ler um capítulo completo. Ó Deus maravilhoso, Pai querido. Meus amados, a mensagem de Deus é essa: o dever de orar sempre e nunca desfalecer, para que o Senhor ouça as suas orações, porque o Senhor escuta as orações de todos nós. Porque a mensagem de Deus vem dizer: será que Deus depressa não fará justiça aos seus escolhidos? Aquele que tem clamado a Ele de dia e de noite? O Senhor é justo. O Senhor é justo para comigo e para com você. Então não desfaleça, ore sempre e busque a face do Senhor. Fique com essa mensagem e compartilhe ela com outra pessoa. Se inscreva nesse canalzinho se você ficou até aqui. Se inscreva no canalzinho, dando uma força. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa, ou outras pessoas, para que elas ouçam Deus falar ao seu coração. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? E graças a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, já venho eu aqui te agradecer por essa mensagem, meu Pai. Já venho eu aqui, meu Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Já venho agradecer pelas bênçãos recebidas. Já venho agradecer, meu Pai, até pelas que está guardado. Pois o teu celeiro, meu Pai, está cheio de bênção para mim e para você. Os celeiros do Pai está cheio de bênção para que Ele deposite para cada um de nós, para que Ele entregue para cada um de nós nas nossas mãos a nossa bênção. Que nós estejamos sempre alegres na presença do Senhor. Estejamos sempre agradecendo e nunca murmurando. Estejamos sempre glorificando ao nosso Deus, engrandecendo a Ele. O inimigo não queria que eu deixasse essa mensagem hoje, mas Deus fez com que eu trouxesse essa mensagem. O meu telefone não está tendo espaço mais. Eu já tenho resetado ele muitas das vezes e eu não consigo fazer vídeo. Mas para a honra e a glória do meu Deus, eu creio nele que eu vou comprar um telefone. O Senhor vai me dar condições de eu comprar um telefone com um pouco mais de giga, com um pouco mais de memória, para que ele possa suportar, né? Para a honra e a glória do meu Deus, eu creio que a glória de Deus vai acontecer. Para que eu compre um telefone. Eu não sei de que jeito, pois estou parado nessa cidade há 2 anos e meio. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no meu Deus. E Ele vai enviar uma bênção para mim. Para que eu possa levar a mensagem do Senhor. No outro dia eu falei para o Senhor que eu queria uma Bíblia. Que Deus ia me dar uma Bíblia. E o Senhor me deu. E agora eu estou na batalha para um telefone. E eu vou conseguir. Para a honra e a glória do meu Deus. Para que eu possa levar essa mensagem todos os dias. Para que o Senhor me instrua na tua palavra. Para que eu possa levar a palavra do Senhor com sabedoria. Amém? Querido Deus, Pai, já te apresento a cada um que ouviu essa mensagem, meu Pai. Já te apresento, meu Pai, aquelas pessoas que se encontram nos presídios. Aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, no lado dos idosos. Hospital do Câncer, meu Pai. Nas ruas, meu Pai. Quantos tem nessa hora? Em calçadas de ruas. Nesse frio, meu Deus. Seja o cobertor, aqueça, meu Pai. Ó, querido Deus. Seja o teto daquele que não tem um teto, meu Pai. Seja o lençol daquele que não tem, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, seja o conforto, seja a alegria naquele que há tristeza. Seja a paz onde há guerra, meu Pai. Seja amor onde há contendas, meu Pai. Ó, querido Deus, Pai maravilhoso, desde já eu te agradeço e te apresento esta cidade, esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país, o nosso Brasil e os outros países vizinhos, meu Pai, que se encontram em guerra, meu Pai.
A guerra espiritual é grande. A guerra da humanidade é maior do que todas as guerras. Nós vemos pessoas se matando, pessoas se destruindo, meu Pai. Mas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda tem pessoas de Deus, ainda tem filhos de Deus orando para que essa guerra venha cessar, para que o Senhor vença, para que nós vencemos, todos nós vencemos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.